Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar aqui. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estarmos juntos. Convido você a estudar a Bíblia com a gente, fazer esse percurso. Temos aí um material vasto que você pode aproveitar num estudo ao vivo com a gente aqui, como estamos fazendo agora, ou você optar por escolher uma das nossas playlists. Você tem ali a playlist no YouTube e você tem também as apostilas que estão disponibilizadas em nosso blog e também no nosso canal do YouTube. Será uma honra ter a sua companhia. Você pode, inclusive, fazer o estudo pessoal, o estudo em grupo, pode fazer o estudo com a sua igreja. Enfim, esse material é para abençoar o reino de Deus mesmo. Nós estamos seguindo uma série de estudos baseados no livro de Provérbios e estamos querendo encontrar lições que nos ajudem a alcançar a sabedoria para a vida. Acho que a gente tem descoberto coisas muito interessantes ao longo desses estudos. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma olhadinha na playlist no nosso canal do YouTube. E se você quiser depois dar uma examinada, você pode também consultar essa mesma aula lá naquela mesma playlist. Ela ficará gravada para você. Também você pode baixar a apostila desse curso e deixar salvo no seu computador, porque essa apostila é um presente da nossa igreja para você. Então, pode fazer uso dela como você achar melhor. Bom, gente, sem mais demora, vamos passar para a nossa apresentação da aula de hoje, que é um assunto que vai nos ajudar bastante a compreender como que nós podemos fazer uma trajetória de vida que faça bem para a gente e que abençoe a vida de outras pessoas. Está aqui a nossa apresentação. Nós estamos seguindo os estudos no livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante empolgante, que é a questão do comportamento. Então, é a nossa oitava aula e vamos falar sobre essa questão que lida muito com como você constrói comportamentos saudáveis, que tem a ver com o saber ouvir. Há muitas pessoas que não aprenderam isso. Aliás, nós somos numa cultura em que nós pouco damos importância à escuta, mas a escuta é fundamental para que a gente possa construir as nossas relações no mundo. Interessante que esse não é um assunto é, muito desconhecido para a filosofia, para a psicanálise, para várias áreas do saber, porque é através da escuta que nós adquirimos novos conhecimentos e, inclusive, podemos entender melhor a nossa condição de pessoas. Saber ouvir não é só uma arte, mas é uma habilidade que a gente precisa adquirir para viver. Então, para a gente poder meditar sobre essa área do comportamento, que é saber ouvir, nós vamos abrir a nossa reflexão com um versículo de Provérbios que é provocativo. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha, gente, isso aí é uma das sabedorias mais antigas, né? Para você responder corretamente, você precisa aprender a ouvir, meu querido, minha querida. Saber ouvir é algo que é fundamental, principalmente para você dar as respostas certas. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha, guarde isso para a sua vida, isso é sabedoria para a vida. É você aprender a viver a cada dia. Eu me lembro que eu fui
num almoço de pessoas muito ricas, de muito bem financeiramente. Então, eles tinham uns hábitos sofisticados de almoço, de uso de talheres. Eu não sabia nada em relação a isso. Então, eu tentei procurar saber antes como se fazia. E dos muitos conselhos que me deram, disseram assim: olha, Irene, você não faz nada sem antes observar o que as pessoas estão fazendo. Você observa primeiro, você escuta primeiro as orientações, você percebe como as coisas estão acontecendo, depois é que você vai tomar a sua atitude, para você não passar vergonha, né? E isso foi para mim uma lição maravilhosa, porque não só valeu para aquele almoço, mas para toda a minha vida. É assim que eu faço. Eu primeiro observo, escuto, pondero, para que eu possa tomar as minhas decisões e agir da maneira que eu achar que seja conveniente. Não fazer isso, meu querido, é insensatez. Sabe o que é insensatez? É um nome sofisticado para burrice. É uma palavra, burrice é uma palavra muito forte, né? É até ofensivo. Mas o insensato é aquele que não pensa, é o que não tem senso. Insensato é o que não tem senso, juízo, que não reflete, que não pondera, que não analisa. Então, isso é algo que a gente pode vencer, porque todos nós pensamos. Todos nós somos capazes de estabelecer um raciocínio, de refletir. Então, quando você responde sem ouvir, você não exercitou o seu raciocínio, você não exercitou a sua mente, você não pensou. Então, você vai passar vergonha, com certeza, porque você vai fazer coisas que não estão de acordo com aquele momento. Bom, gente, espero que você não tenha se ofendido com a palavra que eu disse. Foi uma palavra forte, eu peço desculpa a você. Mas vamos pensar nisso para que a gente não incorra nesse tipo de erro. Responder antes de ouvir. E é isso que vamos analisar na nossa aula de hoje. Bom, gente, a capacidade de ouvir é uma das coisas mais importantes do comportamento humano. E o livro de Provérbios orienta a gente a usar essa capacidade que todos nós temos para fazer com uma certa atenção no que diz respeito aos conselhos e aos mandamentos, aos conselhos das pessoas mais experientes e aos mandamentos daqueles que têm autoridade. Esse é o primeiro passo no caminho de se obter sabedoria. Quer se tornar uma pessoa sábia? Aprenda a ouvir. Aprenda a seguir as orientações, aprenda a prestar atenção nas coisas que falam para você, não só as que falam de forma verbal, mas também daquilo que se fala de uma forma não verbal. E isso era uma das marcas da cultura hebraica. Os hebreus e israelitas, eles tinham um sistema educacional que era baseado na oralidade ou na tradição oral, como a teologia costuma dizer. Isso exigia, então, um exercício de escuta bastante sofisticado, porque as crianças que eram educadas, as pessoas que eram educadas, elas não tinham livro para ler, não tinham um manual, não tinham caderninho. Elas tinham que ouvir as lições, memorizar, guardar, para que pudessem aplicar na vida. Era isso que era a educação hebraica. No texto, nós já encontramos esse tipo de informação. Provérbios 4, capítulo 4, versos de 20 a 22, diz assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Ou seja, o pai, a mãe, ensinando de forma oral. Preste atenção às minhas palavras. Escuta com atenção. Nunca os perca de vista. Memoriza, decora. Guarde-os no fundo do seu coração,
Olha, aplica isso à vida, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Era isso que os pais ensinavam. Era dessa maneira que as crianças aprendiam, ouvindo, decorando, guardando na vida, aplicando à vida e desfrutando dos resultados daquilo que eles aplicavam. Então, através dessa habilidade da transmissão oral, eram passados o quê? Conselhos, era isso, o conteúdo era esse. Conselhos para a vida, mandamentos, narrativas históricas dos heróis do passado. Enfim, não era fórmula, não era como a gente tem hoje uma criança que decora data, que decora fórmula, que decora expressão, regra. Não era dessa maneira a educação. A educação era baseada em conselhos, em modelos de vida, em narrativas, em histórias contadas. Os aprendizes, então, os estudiosos, estudantes, os jovens que aprendiam, tinham que memorizar as palavras e guardá-las na mente para serem lembradas ao longo da vida. Então, isso que era a educação daquela época. Então, como que eram feitos, então, os conteúdos para serem ensinados? Os primeiros conteúdos, os primeiros textos da cultura hebraica eram na forma poética, porque eles possuíam com isso uma certa musicalidade e com isso era mais fácil de serem recitados e mais fácil de serem decorados. Então era exatamente nessa musicalidade da poesia que os alunos, os estudiosos, aprendiam decorando e recitando. E assim ficava mais fácil a transmissão dessa tradição oral. Provérbios 22, 17 e 18 dá a ideia mais ou menos disso. Veja bem, preste atenção e ouça os ditados dos sábios, que era na forma poética. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, decorados e recitados direitinho, para que você saiba como aplicar à sua vida. O ato de ouvir, então, implica a disposição de inclinar o ouvido. Era exatamente isso, abaixar o ouvido para prestar atenção. O órgão da audição, então, que é esse instrumento que a gente tem separando a cabeça, né? Afinal de contas, é para isso que a cabeça serve, para separar as orelhas. Então, esse instrumento de audição deveria ser inclinado como símbolo de atenção. Ele era inclinado na direção de quem fala. E isso tinha a ver com essa ação de escutar. O hebraico tinha a palavra shema, que era uma palavra muito conhecida dos hebreus, porque lembrava um mandamento da lei de Moisés, um dos princípios da formação cultural e até da religiosidade, da espiritualidade hebraica. Deuteronômio 6,4 tem essa expressão guardada, ouve Israel, que é o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Essa expressão era a primeira decorada pelas crianças, elas tinham que ser passada, transmitida, para que elas decorassem essa expressão. E essa expressão era chamada pela ideia do verbo ouvir, que em hebraico é shema. Então, o primeiro momento desse aprendizado acontecia na vida da família. Quem tinha o dever de educar eram os pais. A casa era uma espécie de escola da vida. Então, na cultura hebraica, os pais tinham a tarefa de educar os seus filhos,
porque não tinha recurso para poder fazer escola. Haviam escolas? Sim, claro que havia. Mas essas escolas eram as chamadas escolas rabínicas, para aprender conteúdos mais sofisticados, como, por exemplo, ler e escrever, as leis, né? Aprender a interpretação de textos sagrados. Então, eram estudos mais sofisticados. Haviam até escolas de medicina, haviam todo um preparo, mas só que lá na frente, para especialização, mas a educação básica para a vida, quem dava era a família, eram os pais. Provérbios 2, 1 e 2 e depois o verso 9. Olha como é que os pais faziam isso. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Era isso que uma criança aprendia. Aprendia a ser uma pessoa correta, uma pessoa justa, a fazer o que é certo, a ser uma boa pessoa, a andar no caminho do bem. E isso quem fazia eram os pais. Ninguém ia para a escola para aprender a ser gente boa. Ninguém ia para a escola para aprender a fazer o que é certo, porque não tinha escola. E quando ela ia à escola, então, era para aprender a ler e escrever, aprender as leis e aprender as regras da vida social e também, até mesmo, para poder trabalhar nisso, aprender um ofício, aprender a manusear instrumentos ou, então, a tratar do corpo. Eram práticas muito conhecidas da época, esse tipo de aprendizagem. Então, essa aprendizagem básica da vida era o ensino da sabedoria. Ter sabedoria envolve escutar para poder entender e também para poder crescer, para amadurecer. O que você precisa saber para fazer, aliás, para saber as coisas essenciais da vida? Primeiro, você precisa escutar. E segundo, você precisa colocar em prática. A escuta atenta é o caminho para se obter entendimento, para refletir, para que se possa tomar decisões acertadas. Provérbios 5:1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Era essa a regra básica da aprendizagem. Para que você possa aprender, você primeiro precisa saber ouvir. Ouvir para quê? Para entender e para que você possa crescer pessoalmente. Como é que você demonstra que aprendeu? Decorando, recitando o que você decorou. Então, é preciso ouvir conselhos, é preciso ouvir repreensões, é preciso ouvir correções, principalmente aqueles vindos dos pais, aqueles que vêm dos sábios, daqueles que são os mais experientes. Quem rejeita esse tipo de ensino acaba prejudicando a si mesmo. Provérbios 15:32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Então, saber ouvir é algo fundamental para o nosso crescimento pessoal. O exemplo para ouvir vem de Deus, porque Deus é aquele que escuta, porque ele ouve todas as orações. Essa era a garantia que a cultura de fé hebraica, a cultura de espiritualidade dos israelitas ensinava. A sabedoria era exatamente uma reprodução daquilo que Deus fazia. Então, saber ouvir é uma reprodução do que Deus faz. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Ele ouve tudo que a gente diz. O Senhor está longe dos ímpios,
mas ouve a oração dos justos. Provérbios 15, 29. E é importante a gente entender que Deus sabe o quanto essa escuta tem valor, o quanto é importante escutar. Por isso é que ele fez os seres humanos com essa capacidade de audição. E eu diria que é com essa capacidade de percepção, os sentidos da percepção. Duas orelhas, diz o ditado popular, e uma boca. É o que nós temos, né? Sinal de que Deus nos fez para a gente ouvir mais e falar menos. Olha o que Provérbios diz. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Ou seja, Deus nos fez com capacidades perceptivas para a gente perceber melhor como que as coisas estão acontecendo, os fatos, os fenômenos que ocorrem à nossa volta, para que a gente possa tomar atitudes certas. Então, a Escritura valoriza essa atitude da escuta atenta. Em todas as partes, nós vamos encontrar na Bíblia convites a que se faça esse exercício de escuta. Eu tentei fazer um levantamento de como que essas expressões acontecem ao longo da Bíblia, como que a Bíblia nos chama a ouvir. Então vamos lá. Exemplos de expressões sobre ouvir na Bíblia. Você vai encontrar na Lei de Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conceito, Êxodo 19, 5. Você vai encontrar também nos Salmos. Ouçam isso, porque, aliás, desculpa, deixa eu ler com mais atenção aqui. Ouçam isso todos os povos, escutem todos os habitantes da terra. Salmo 49, verso 1. Você vai encontrar também na mensagem dos profetas. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor, profeta Jeremias. Jesus também falou sobre ouvir. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 7,16. Você vai encontrar nas cartas de Paulo. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vai encontrar também nas epístolas gerais. Tiago falando o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E por fim, você vai encontrar também no Apocalipse, nas cartas às igrejas, ou nas aberturas, tem nas cartas às igrejas, quem tiver ouvidos, ouça, e vai encontrar essa advertência logo no começo. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ouvir é fundamental, meu querido. Saber ouvir é fundamental para uma vida bem-sucedida. É tão importante quanto todas as demais virtudes e comportamentos que o livro de Provérbios apresenta e que nós somos chamados a viver nesse tempo. Saber ouvir é importantíssimo. O livro de Provérbios fala ainda do que acontece se as pessoas não souberem ouvir. O que acontece se você não souber ouvir? Olha, gente, o que vai acontecer? Primeiro, você está correndo o risco de passar por uma tragédia. Dar ouvidos às más línguas resulta em tragédia. Olha que ele está falando que não é só uma questão de você ouvir, você tem que ouvir bem. E quando você dá ouvido à coisa errada, isso causa tragédia na vida. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Isso é uma tragédia na vida de quem fica dando trelelê para fofoca, para mentira, para boato. Isso é algo perigoso, perigosíssimo. Ainda mais nesses tempos com tanta gente negacionista. Olha, gente, tem que examinar sempre. Não fica dando ouvido
a qualquer tipo de conversa fiada. Outro problema, responder antes de ouvir é uma insensatez, que é o que nós falamos lá no comecinho dessa nossa aula de hoje. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Outra coisa que acontece por não saber ouvir, não ouvir os princípios e mandamentos, impede nossas orações. Olha, gente, Deus não se agrada de quem não ouve os seus conselhos, os seus preceitos, os seus princípios de vida. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Provérbios 28, 9. Então, se as pessoas que têm dificuldade para ouvir enfrentam problemas, o que acontece com as pessoas que se dedicam a ouvir? Não, eu não quero correr esses riscos. Eu quero ser uma pessoa sensata, que pelo menos ouça antes de agir, antes de responder. O que as pessoas que sabem ouvir desfrutam na sua vida? Tem recompensa para vocês, para nós que podemos nos dedicar a ouvir. Então vamos fazer esse levantamento. O que acontece com pessoas que sabem ouvir? Primeiro, elas adquirem mais conhecimento, porque é no ouvir que você vai aprender mais. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Os sábios sabem ouvir e procuram conhecer mais. As pessoas que sabem ouvir são abençoadas. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Palavra bonita, poética. Provérbios 25, 12. Pessoas que sabem ouvir encontram boa acolhida, são bem recepcionados, são bem aceitos no seu meio. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, meu querido, minha querida, saber ouvir é um exercício constante que demonstra a nossa humildade. Esse exercício requer, então, que sejamos humildes, que saibamos respeitar o outro, que tenhamos uma abertura para receber opiniões e críticas sobre nós mesmos. Isso envolve o saber ouvir. Essa atitude é essencial para o aprendizado, mas também para o diálogo, para a vivência. A ideia que está por trás de não saber ouvir é um sinal de arrogância. Quem não sabe ouvir é um arrogante. E é aquele camarada, aquela pessoa que acha que já sabe de tudo, que não precisa mais que ninguém diga nada para ele. Vamos ver alguns ensinamentos de Provérbios sobre saber ouvir, que seria uma espécie de aplicação prática da nossa lição de hoje. Bom, o primeiro ensinamento prático é: ouvir é uma forma de se adquirir sabedoria. Esse ensinamento você vai encontrar no livro de Provérbios. Isso implica que a pessoa esteja disposta a aprender e a superar sua falta de conhecimento. Sim, porque já que nós não sabemos tudo, achar que sabe tudo é uma arrogância. Então, se partimos do pressuposto que não sabemos tudo, então saber ouvir é o começo de uma grande revolução na nossa vida. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Provérbios 1:5. A segunda lição que temos em Provérbios é que ouvir é uma forma de adquirir entendimento. A gente já viu
que a palavra entendimento quer dizer compreensão, interpretação adequada. Então, parar para ouvir o outro e para ouvir-se é o melhor investimento que alguém pode fazer antes de tomar decisões, porque aí você vai ter aquele entendimento das circunstâncias daquela ação que você deve praticar, de o que você deve fazer em determinadas situações. Provérbios diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, se ouvir é uma coisa que você pode fazer, invista nisso. Invista em você escutar mais. Invista nisso. Terceira lição: ouvir é necessário para se viver em segurança. Quem sabe ouvir evita problemas na vida. Para fazer escolhas certas, é preciso ouvir a direção divina em primeiro lugar. Aprender a ouvir os modos de Deus falar conosco, para que a gente possa tomar as decisões certas. Provérbios 1:33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quarta lição: ouvir distingue o sábio do insensato. Olha, a palavra insensato, ela aparece muito no livro de Provérbios. E o insensato, já vimos que é aquele que não sabe pensar por si mesmo. O insensato é o que não sabe pensar por si mesmo, que precisa da opinião dos outros, que precisa ficar ouvindo aquilo que agrada aos seus ouvidos e não aquilo que de fato é a realidade. A diferença fundamental entre o sábio e o insensato é a capacidade que essa pessoa tem de ouvir os conselhos. O insensato pode falar com ele o que for, ele não vai ter discernimento para isso, porque ele não pensa, ele não reflete, ele não traduz essas palavras em linguagem decodificada para ele, porque não agrada o coração dele. Isso só ouve aquilo que agrada os seus ouvidos. O insensato é isso. O sábio não. O sábio pondera. O sábio ouve, mesmo que ele não concorde, ele vai ouvir e vai fazer as avaliações pessoais dele, para ele pensar por si mesmo. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O sábio acha que está fazendo tudo certo, mas o insensato, né? Desculpa. O insensato acha que está fazendo tudo certo, mas o sábio não. Ele para ouvir. Será que estou certo? Não estou? Será que estou agradando? Não estou? O que eu posso fazer para melhorar? Isso é que é sabedoria. E em quinto lugar, a quinta lição: ouvir demonstra conhecimento e experiência. Pessoas mais experientes, elas ouvem mais, elas são mais atentas, elas começam a entender os detalhes daquilo que lhe é dito. A verdadeira sabedoria não vem do excesso de informações e conhecimento que a gente adquire, mas da humildade. Tem muita gente que tem muita informação na vida, sabe muita coisa, mas não tem sabedoria. Não tem aquela habilidade de transformar informação em atitude. Isso, para você conseguir fazer isso, meu irmão, minha irmã, você precisa ser uma pessoa mais humilde, para que você possa entender que aquilo que você aprende é para você se tornar uma pessoa melhor. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Acho que não tem mal nenhum em você adquirir conhecimento, informação, não é errado. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler,
Eu leio todos os dias, leio jornais, leio textos, leio artigos científicos, leio livros todos os dias. Mas isso não é para minha vaidade, isso não é para o meu orgulho, é para que eu possa ser sábio. Eu quero ser sábio. E ser sábio não é o que sabe tudo, mas aquele que sabe tomar decisões certas. Saber ouvir é o primeiro passo. Então lá foi Provérbios 19, 20. Olha, gente, a aula foi curtinha, mas foi ótima. Foi ótimo a gente estar junto. Por isso eu queria concluir essa aula de hoje com essa lição para a vida. Eu anotei algumas considerações sobre o ato de ouvir. Saber ouvir, então, é um exercício de espiritualidade. Os monges, os religiosos que vivem em clausuras, né? Os cenobitas, esses religiosos, uma das coisas que eles mais fazem é ouvir. E eles procuram ouvir a voz de Deus. Eles procuram ouvir a voz do seu interior. Eles procuram ouvir as entrelinhas dos textos que eles meditam todos os dias. Essa é uma das atividades, um dos exercícios de espiritualidade daqueles que seguem uma vida monástica. Isso é bom para a gente aprender, porque saber ouvir é realmente um exercício de espiritualidade. Então, o que você precisa ouvir? Ouvir os mais experientes, ouvir os que têm mais conhecimento, ouvir os que têm mais vivências. Isso tudo, gente, é um ato de sabedoria, mas também é uma atitude que visa o nosso próprio crescimento pessoal. É para o seu bem, para fazer de você uma pessoa melhor. Então, se é um exercício, saber ouvir envolve outras coisas, que não é só a tarefa auricular, mas envolve observar, envolve desenvolver a percepção, envolve analisar as circunstâncias, envolve refletir e envolve meditar também. Essa atitude humana de saber ouvir deve orientar as nossas relações, tanto com o outro quanto com o mundo, para que nos preparemos para o nosso próprio aperfeiçoamento. Isso é aquilo que a lição de saber ouvir nos aponta. Provérbios 5,13 vem um lamento do sábio. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Que lamento! Que lamento! Quanto tempo ele perdeu? Conviveu com mestres, conviveu com pessoas que lhes ensinava, mas ele não deu ouvidos. Essa talvez seja uma das maiores tragédias que a gente possa construir na nossa vida. Estar junto de pessoas que podem nos ensinar e não dar ouvidos para eles. Amém, gente? Acho que isso aí é algo que a gente precisa refletir bastante, pedir a Deus direção para que a gente possa aprender a ouvir com aquelas pessoas que têm condições de nos ensinar. Amém, gente? Vamos aproveitar esse momento para a gente orar ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial na nossa vida, no nosso estudo. Que o Senhor, ó Deus, com teu Espírito Santo, fale ao coração de todos. Senhor, habilita-nos para que possamos saber ouvir com atenção aos conselhos da tua palavra, a voz do teu Espírito que fala conosco, as pessoas que querem nos ensinar, que podem nos ensinar, e até mesmo as pessoas que convivem conosco, que precisam de nosso socorro, de nossa assistência. Que estejamos, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos às muitas vozes que nos interpelam todos os dias para que possamos tomar atitudes e que nós sejamos sábios
para poder tomar as atitudes certas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando assim ao final de mais uma aula de nosso estudo bíblico à distância no livro de Provérbios. Agradeço a sua companhia. Não deixe de baixar a apostila, lembrando que ela é atualizada todas as semanas. Próximo domingo estaremos de novo com mais uma aula sobre esse livro tão importante da sabedoria hebraica, israelita e judaica. Olha, gente, logo mais à noite, nossa atividade será híbrida. Como é que vai ser isso? Nós estaremos reunidos na casa de uma de nossas irmãs. Nossa celebração será numa residência. Nós vamos nos deslocar até ela para fazer. É uma irmã enferma de nossa igreja e nós estaremos lá celebrando ao Senhor, cantando junto com ela. E, inclusive, vamos ter a ministração da ceia do Senhor na companhia dessa irmã. É isso, nossa igreja é uma igreja pequena e ainda dá para fazer essas movimentações de comunhão. Então, nós não teremos a mensagem na nossa celebração, mas eu deixarei a mensagem gravada para que ela vá ao ar às 18h30. Então, você que não pode estar conosco, mas quer acompanhar a série de mensagens que estamos realizando, entre em contato com o nosso canal aqui no YouTube, na nossa rede social, e ouça a mensagem desta noite. É a última mensagem da série sobre ecoespiritualidade. Essa série, ela fez muito bem para mim, para a nossa igreja, para a gente pensar no tipo de mundo que nós queremos. E isso tem muito a ver com as necessidades desse tempo. Tanto é que eu estou preparando o conteúdo desta série para que ele se transforme num e-book. Em breve ele estará disponível para os irmãos e irmãs que quiserem guardar e rever os conteúdos desta série para o seu próprio aprendizado, ou até para o seu ministério, para o seu serviço cristão, para desenvolver estudos e propostas de ação dentro da vida de suas igrejas. Amém? Então aguarde em breve o e-book sobre ecoespiritualidade, um tema muito interessante para este tempo. Amém? Deus o abençoe, tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.